Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Esse é um canal que fala a verdade, doa em quem doer. Canal que fala de notícias, fala de política e mostra a análise do jeito que é para mostrar. Se inscreva nesse canal se você é progressista, se você torce pelo Lula e se você é contra Jair Bolsonaro e esse Moro. Olha, eu quero falar uma coisa assim muito importante para você hoje. Antes, esmaga nesse like. Senhoras e senhores, o PSB, que é o Partido Social Brasileiro, que é o do número 40, que tem como presidente o Carlos Siqueira, que é um homem muito inteligente, um homem muito articulado. Porém, o que está me chamando a atenção é que o PSB está pedindo tudo do PT e não está oferecendo nada. O que o PSB realmente tem a oferecer para Lula? Tem para oferecer para o PT. O PT hoje é o maior partido de esquerda do Brasil. Eu anotei algumas coisinhas só para vocês terem uma ideia e depois eu vou falar sobre a questão do Geraldo Alckmin e do que está acontecendo hoje, agora, nesse instante. O PT tem seis senadores, tem 53 deputados federais, tem 85 deputados estaduais, tem governadores, 2.665 vereadores e tem 1.541.731 filiados. E vai ter mais, porque eu estou pensando muito em me filiar ao Partido dos Trabalhadores também. Ou seja, o Márcio França, que era ex-PSDB, depois foi para o PSB, foi vice lá em São Paulo, se tornou governador, foi candidato a governador. Márcio França está dando muito para trás nessa situação. Ele quer Geraldo Alckmin como vice de Lula, desde que ele seja candidato a governador lá em São Paulo. Só que lá em São Paulo, se tirarem o Alckmin, quem vence nas projeções de pesquisas, é lógico, é Fernando Haddad. Fernando Haddad fica muito distante de Márcio França em todas as pesquisas. E aí a pergunta, por que o PT abriria mão de candidatura estadual lá no Acre, lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul por causa do PSB? O que o PSB tem a oferecer? Aliás, o PSB está oferecendo o Geraldo Alckmin, que nem filiado ao PSB ainda é. Não está afiliado ao PSB. O Geraldo Alckmin pode muito bem se filiar ao PSD e ainda assim ser candidato a vice do Lula. Então, nesse momento, eu pediria ao Carlos Siqueira, eu pediria ao Márcio França que se colocassem pés no chão. Não é o PT que está em segundo lugar ou terceiro lugar. O PT está em primeiro lugar em todas as pesquisas. O Lula está em primeiro lugar em todas as pesquisas e vamos falar a verdade. Ninguém vota no Lula simplesmente porque o Lula é do PT. Hoje, a figura do ex-presidente Lula e atual pré-candidato ao PT é uma figura que a estrela dele brilha, mesmo sem partido. O Lula, se viesse para um partido nanico que fosse, as pessoas votariam no Lula porque votam no Lula, porque o Lula é o Lula. Não voto no Lula porque o Lula vai ser PSB, vai ser etc, etc. Se a candidatura de Alckmin na chapa do vice de Lula ajuda na questão das elites, na questão empresarial, nessa resistência das mídias, isso é uma questão do Geraldo Alckmin, que também é uma figura muito conhecida, independente do partido que vá. Então, o Geraldo Alckmin hoje, o que ele decidiu? Ele decidiu adiar a entrada dele no PSB ou no PSD, porque o PSB está exigindo muito do PT. Então, essa estrangulamento que o PSB quer do PT não faz o menor sentido. Tudo bem que o PSB é um partido grande, também, às vezes é de esquerda, às vezes de direita, por aí, tentou em 30 deputados, né? E foram eleitos 3 governadores por conta da legenda. É um partido grande que tem Flávio Dino, por exemplo, que tem agora o Freixo. Agora, é importante a gente ponderar o que realmente o PSB pode oferecer. O Lula, ele sem o PSB, ele continua com as mesmas porcentagens. Acredite o Carlos Siqueira e o seu Márcio França.
Agora, se o Alckmin vai agregar, é uma outra situação. Mas o Alckmin não é ainda do PSB. Primeiro, vocês precisam convencer o Geraldo Alckmin a ser. Porque até o momento vocês não têm nada. Agora, tem uma outra situação. Eles, hoje, desde ontem, e hoje, desculpa, o presidente Carlos Siqueira, do PSB, está comunicando aos diretórios, aos deputados e a todo mundo que é filiado ao PSB, que o Geraldo Alckmin pode entrar e pode ser vice de Lula. E que tem a outra possibilidade. Eles querem que o Márcio França seja o vice de Lula. É claro que o Lula gostaria dessa confederação, gostaria dessa união, até porque tem essa questão da confederação, de unir e fundirem os partidos. Aí tem uma outra ala do PT que não quer essa fundição. Aliás, tem uma... Deixa eu ver aqui, só dar essa informação para vocês. Uma das agremiações dentro do PT, que é o Comitê Nacional do Diálogo e Ação Petista, que é o chamado essa confederação de 440 petistas, diz que não quer. Não a federação, não é essa união, porque eles acham que isso vai aprisionar o PT em diversas coisas. Bom, é uma opinião deles. A minha opinião é que, hoje em dia, as grandes empresas estão fazendo essa fundição. Grandes empresas, não é? Os partidos também estão fazendo isso. Aí, dá uma olhada no PL e o DEM. Então, esses grandes partidos estão se unindo. Por quê? Se você não tem uma bancada forte no Congresso Nacional, você pode colocar o presidente que for. Não governa direito. Está aí o que os deputados fizeram com a presidente Dilma, que perdeu ali esse apoio no Congresso Nacional e não deu mais para governar e foi impeachmentada. Imagine se nós tivéssemos um Congresso em peso que apoiasse a presidente Dilma, nunca ela tinha saído e hoje o presidente era o Lula. Então a questão é, ninguém governa sem um Congresso Nacional. Ninguém governa sem o aval desses deputados. Infelizmente é assim. Então nós temos aí os diretórios que já disseram sim para a federação, diretórios do PSB. Os deputados do PT estão apoiando essa união, essa federação, essa aliança, claro que é benéfica na questão eleitoral. É uma eleição diferente das outras. É uma eleição atípica, onde você tem um presidente da República que usa a máquina de fake news, usa o gabinete do ódio, ele tem a sua base eleitoral muito forte, por mais que a gente critique o Bolsonaro, mas essa base dele que ele tem, que está ali em torno de 25% a 30%, essa base é muito ativa na internet. Essa base, junto com o Carluxo, ele utiliza a Agência Brasileira de Inteligência, ele usa a ABIN, ele usa todas as instituições para fazer a sua campanha. Tanto é verdade que venceu uma enquete na internet. Na internet, o Bolsonaro tem muita força, porque ele usa o próprio gabinete institucional dele. Ele usa os assessores dele, ele usa a grana do próprio governo para fazer isso. Então ele ganha até como o homem mais lindo do mundo na internet. Então é preciso que a gente tenha pés no chão. E nesse momento, para enfrentar essa turma, que aí o PP vai se unir ao Bolsonaro, do Arthur Lira, o Bolsonaro é do PL, são grandes partidos também, que farão todo o trabalho sujo. Não é brincadeira não, o PT tem que colocar a mente para funcionar. É racionalidade nesse momento. A emoção vem depois, pessoal, a emoção vem depois. Aí o pessoal fica com medo do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, ele é de direita. Gente, quem define uma pessoa não é ser direita, não é ser de esquerda, é o caráter da pessoa. Essa pessoa é do bem ou do mal. Não é eu tenho minhas críticas ao Geraldo Alckmin, como tenho minhas críticas a muita gente. Mas qual é a coisa que impede Geraldo Alckmin? Eu sempre respeitei a figura do ex-governador de São Paulo como uma pessoa realmente séria. Agora, e outra, é ficha limpa. Independente de, tem acusação A, tem acusação B. Já foi condenado alguma vez? Não. Então, é ficha limpa, pode se candidatar e pode fazer essa agremiação ao presidente Lula. Agora, diante de tudo isso, eu pergunto, não é hora do PSB colocar a cabeça para esfriar
E tanto é que o Geraldo Alckmin, nesse momento, adia, porque ele vê que essa briga estadual, regional, não favorece, essa briga desfavorece. Com a entrada de Sérgio Moro e também o Ciro ficando atrás de Sérgio Moro nas pesquisas, pode ser que o próprio PDT, de Carlos Lupe, queira abandonar o Ciro Gomes e se unir ao Lula numa grande e ampla frente democrática para enfrentar esses dois que representam atraso, representam preços altos, representam desemprego, representam violência e representam repressão. Moro e Bolsonaro não podem vencer essas eleições. E é por isso que, para restaurar a democracia do Brasil, toda união é pouco, porque eles precisam se unir. Agora, eu já não gostava do Dória por certas situações, não é? Eu elogiei aqui na questão da vacina, mas ele se mostra de novo, primeiro, um traidor porque traiu o seu padrinho político, que é o Geraldo Alckmin. Depois se lançou numa campanha que ele sabe que não vai ganhar, mas só mesmo por birra para ser candidato a presidente. Mas tudo bem que ele já está saindo do governo de São Paulo, mas poderia usar de grandeza e dizer, não, vamos fazer uma frente ampla contra esses dois absurdos, porque ele fala mal do Bolsonaro, mas está apoiando o Sérgio Moro, se reuniu com o Sérgio Moro, que abriu alas para o Bolsonaro vencer, o Sérgio Moro que prendeu o candidato. Então, porra, ganhar de WO é sacanagem. Eu acho que eles deveriam ter a consciência, nós perder na eleição, tudo bem, e ganhar, beleza, todo mundo quer ganhar, mas agora ganhar porque o outro não conseguiu ser candidato e por safadeza, sacanagem, aí deveriam criar vergonha na cara, né? Eu acho que a gente tem que ter um brio, um sentido de consciência mesmo, né, para entender isso. Então, se encontrando o Eduardo Leite, o Dória, se encontrando com o Moro, são tão nojentos quanto o próprio Sérgio Moro. É por isso que tem que ter uma frente realmente ampla contra essas duas figuras grotescas que é o Moro e o Bolsonaro. Lula, com PT, sem PT, com PSB ou sem PSB, é o Lula. Agora, vamos avante. PSB, não pode exigir isso tudo, tá querendo estrangular o PT, aí quer São Paulo, quer Rio Grande do Sul, quer Acre, quer Espírito Santo, quer Rio de Janeiro. Se o Lula não quiser, vocês têm algum candidato a presidente da República que enfrente o Lula? Vocês têm? Não tem. Então, menos. Tudo bem ali, Rio Grande do Sul, beleza. Mas aí vocês já querem São Paulo, já querem tudo, quer mais o que? Quer o quê? Dar uma dedada também? Aí não dá. Ponderação, PSB é bem-vindo, mas ponderação é a melhor coisa. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Hasta la vista, baby!